Agora aqui para a nossa conversa, ele, Ricardo Evangelista, diretor executivo da Active Trade, chegando aqui para nos ajudar a entender todos esses desafios, principalmente aí voltado para o mercado europeu. Muito obrigada pela presença, Ricardo, como sempre um prazer. Muito obrigado, Paula, é sempre um prazer estar convosco. Obrigada. Bom, Ricardo, primeiro, antes eu vou depois entrar um pouco mais para falar sobre Christine Lagarde, bloco aí, da União Europeia, mas eu queria começar falando um pouquinho mais sobre essa decisão aí do Banco da Inglaterra de intervir no mercado de títulos. A gente viu, primeiramente, uma política ali de Liz Truss trazendo um congelamento de preços. Agora a gente vê o banco inglês aí trazendo uma intervenção exatamente no mercado de títulos, uma resposta. Os investidores estavam esperando depois daquele pacote, exatamente que eu falei de Liz Truss, mas eu queria entender exatamente. No começo parece que os mercados, até reagiram logo depois do anúncio, mas queria entender a sua visão, exatamente, entender melhor essa movimentação, o que realmente pode acontecer daqui para frente, em relação a essas intervenções aí na crise lá do Reino Unido. Bom, o que pode acontecer daqui para frente é uma incógnita. Vamos esperar que o mercado estabilize e, como disse o Bank of England, o Banco Central do Reino Unido, que estava a intervir no mercado para repor a ordem. Esperemos que a ordem seja resposta, porque este cenário que estamos a viver agora é um cenário muito dramático. Há muitos fundos de investimento que têm uma grande exposição aos yields dos gilts, das obrigações inglesas. Isso é muito negativo, pode gerar até um efeito dominó com o pânico a instalar-se nos mercados. Portanto, estamos a viver aqui um momento algo perigoso, por isso vamos esperar que no futuro as coisas se acalmem e a ordem seja reposta. Agora, olhando para trás, o que aconteceu no Reino Unido acho que vai ficar para o futuro como o paradigma do que não se deve fazer. Ou seja, o governo de Liz Truss e do secretário do Treasury, Kwasi Kwarteng, fez exatamente o pior que podia ter feito. Gerou a confusão nos mercados, ou seja, com umas políticas algo esquizofrénicas. Por um lado, cortar nos impostos, por outro lado, anunciar um pacote de estímulos fiscal sem precedentes e, ao mesmo tempo, esperar que o Bank of England, o Banco Central, depois compense com uma política monetária. Ou seja, basicamente as pessoas vão pagar um bocadinho menos de imposto, mas vão pagar muito mais na hipoteca das suas casas. Não faz sentido nenhum. Faça isto e faça aos desafios e aos ventos contrários que o Reino Unido já encontrava e que a sua economia já encontrava, que passam, por exemplo, pela crise energética internacional, que passam pelo Brexit, que passam por alguns problemas crónicos de crescimento económico, que passam por falta de produtividade. Estas medidas anunciadas pelo governo de Liz Truss logo ao princípio, depois de serem empossadas, foram exatamente a pior coisa que se podia ter feito, e acho que vai servir de exemplo para outros governos no futuro, que seguramente serão muito mais cautelosos com a adoção de políticas tão radicais. Por isso, o que vai acontecer no futuro, podemos esperar. Esperamos que seja reposta a ordem no mercado, mas não sabemos. Vamos ver agora como vamos esperar os desenvolvimentos dos próximos dias. Ricardo, hoje saíram dados de confiança do consumidor da Alemanha, foram os menores índices ali da história. Vários indicadores têm mostrado a degradação da economia por lá. E agora a questão do gás no inverno, que está bastante latente, não só na Alemanha, mas na Europa inteira, Quais os impactos da fragilização da economia alemã para a Europa? A economia alemã é a mais importante dentro do âmbito europeu e seguramente a mais importante dentro da zona euro. É um pouco o motor industrial da zona euro e também é um pouco a economia que serve um pouco de sinal para todas as outras. A economia alemã estando mal
esse efeito vai se repercutir depois nas outras economias europeias. Por isso eu penso que o que está a acontecer na Alemanha, que resulta, como você disse, aí de um conjunto de circunstâncias que incluem a crise energética e agora os últimos desenvolvimentos com a sabotagem dos gasodutos, parece deixar antever uma situação que poderá ser muito dramática este inverno, que poderá levar à paralisação, pelo menos parcial, da indústria alemã. São muito más notícias para a Europa, sem dúvida. Inclusive, né, é uma situação muito delicada aí na Europa. A gente já tem falado muito aqui, né, principalmente em relação desde essa subida, né, do gás, essa pressão inflacionária como um todo. Mas essa semana, esse vazamento especificamente do gasoduto, do Nord Stream, muita gente está falando, né, inclusive até trouxemos agora há pouco que o próprio Antony Blinken, né, o secretário americano, trouxe uma informação que pode ter sido uma sabotagem. Algumas autoridades já tratam muito, né, exatamente de ser realmente talvez uma sabotagem aí por parte da Rússia, desde que houve, né, o começo dessa invasão, desde que a Rússia, até mesmo os países aí europeus e Estados Unidos começaram a ficar aí no centro, né, dessa discussão. A própria Comissão Europeia disse que vai dar uma resposta dura ao causador deste problema. Quais os riscos, né? E que tipo de resposta, né? De repente a gente pode esperar? Que tipo de sanções poderão vir, né? Além das que já estão sendo, né, colocadas em relação à Rússia desde essa invasão. Como vocês estão avaliando, né, toda essa questão do gasoduto, a extensão exatamente desse problema para a Europa e para os mercados? Pois é, essa declaração de que a Europa vai aplicar sanções muito severas a quem for responsável por esta, ao que parece ser uma sabotagem, não é, do Nord Stream 1 e do Nord Stream 2, é um pouco uma resposta que já estava preparada, é um pouco uma declaração, é um bocado abstrata, ou seja, porque não diz qual vai ser a sanção, não diz quem é o responsável, ou seja, é apenas uma declaração de intenções, algo abstrata, com pouco significado, falando objetivamente. No entanto, não deixa de ser verdade que a situação tem vindo a escalar na Europa. Ao que parece, os gasodutos Nord Stream foram mesmo alvo de sabotagem, parece já haver indícios muito sérios disso, foram detectadas explosões, não se sabe ainda quem foi responsável, embora muitos dedos já estejam a apontar para a Rússia, no que talvez tenha sido uma demonstração de força para dar a entender aos seus rivais que pode perfeitamente fazer o mesmo com outro tipo de infraestrutura que esteja neste momento a ser utilizada pela Europa e assim agravar ainda mais os problemas. Ou seja, é tudo um pouco um dominó político e ninguém sabe muito bem aonde é que estamos neste momento em relação a esta situação específica. No entanto, é verdade que como eu dizia, a situação na Europa tem vindo a escalar. Estamos perante um inverno que poderá ser um inverno muito duro, o mais duro talvez desde a Segunda Guerra Mundial, uma vez que a Europa poderá ficar sem gás. Muitas das economias das economias europeias estão a sofrer, a Alemanha, já falámos aqui, mas temos também o caso da Itália, que agora surge como uma nova incógnita, com a vitória de Giorgia Meloni, que conseguiu alcançar esta vitória nas eleições, utilizando uma plataforma baseada numa agenda muito de direita radical, que naturalmente é um pouco oposta ao projeto europeu. Portanto, esta situação na Itália poderá vir a gerar mais instabilidade, ou seja, estamos a viver um período muito instável na Europa, em que os desafios surgem de todos os lados. Temos desafios a nível da economia, temos desafios a nível da geopolítica, mas não vamos esperar, porque, como alguém disse, um dos fundadores do projeto europeu disse que a Europa faz-se nos momentos de crise, ou seja, a Europa já enfrentou várias crises, e quando falo da Europa, falo da União Europeia, deste projeto que surgiu e que veio a ganhar forma durante os últimos 70 anos. A Europa, com as crises que tem vindo a ter, tem-se tornado cada vez mais forte e as interligações entre os seus membros têm crescido. Portanto, vamos esperar que seja esse o caso, mas não deixa de ser uma situação preocupante. Ricardo, já que você citou a
Meloni, né, a nova primeira-ministra da Itália, tem perguntado muito, né, como é que ela vai enfrentar essa crise, não só econômica, mas uma crise social, né, se ela vai desafiar Bruxelas, se ela vai realmente mudar a posição em relação à Ucrânia, ela que é considerada, ela é de uma direita radical, como você mesmo disse. Como que você está enxergando a atuação dela numa economia da Itália, que é uma das maiores da União Europeia também? Como ela pode afetar? Você acredita que ela possa melhorar a economia da Itália? Ela tem propostas melhores? Como é que vocês estão enxergando a Meloni ali para a economia da Itália? Estamos todos bastante curiosos para ver, em primeiro lugar, quem será o Ministro das Finanças que ela vai escolher, se será uma figura consensual que acalme os mercados e que acalme o meio internacional, ou se será uma figura mais radical, um pouco à imagem do partido que ela representa. O que eu penso que a Giorgia Meloni não vai fazer é seguir o exemplo do Reino Unido, ou seja, não vai seguir o exemplo de Liz Truss. De certeza que ela não vai anunciar um pacote de estímulo fiscal e ao mesmo tempo baixar os impostos, de certeza que não vai fazer, porque a Itália está numa situação que a deixa ainda mais exposta do que o Reino Unido a uma situação de pânico nos mercados, ou seja, os juros da dívida italiana já são os mais altos dentro da zona euro, ou os segundos mais altos, a seguir à Grécia, dentro da zona euro, e a última coisa que a Itália precisaria agora seria o seu novo governo vir aí com medidas que são consentâneas com posições de extrema-direita, ou seja, com forte estímulo e poucos impostos, e com isso agravar ainda mais os juros da dívida. Então a Itália provavelmente entraria em incumprimento e seria o princípio da bancarrota. Por isso eu penso que Giorgia Meloni não vai fazer isso. Penso que em relação à Europa a um nível mais político, Giorgia Meloni no passado tem deixado a indicação de que é uma atlanticista, ou seja, que acredita na Aliança Ocidental, acredita na NATO, tem sido uma defensora da Ucrânia no conflito com a Rússia, ao contrário dos seus parceiros de coligação, Salvini e Berlusconi, que são mais defensores de Putin. Por isso eu penso que Giorgia Meloni, apesar daquele discurso algo incendiário que por vezes teve durante a campanha e das posições que defendeu no passado, por exemplo, dizendo que Mussolini era um grande homem, etc., eu penso que ela vai ser muito pragmática e vai defender os interesses do seu país. Se for esse o caso, será um cenário positivo para a Europa. Se isso não se verificar, então vai agravar ainda mais a situação preocupante em que o continente já se encontra. Ricardo, você tocou num ponto aí curioso, interessante por sinal. Você acabou comparando, né, a Giorgia com a Liz Truss. As duas são de direita, por sinal. Mas, né, você disse aí que realmente acredita que ela não fará igual a Liz Truss nessa política econômica aí, que Liz Truss acabou surpreendendo, apesar de ser conservadora, não é liberal, a gente sabe, mas ela trouxe um congelamento até no dia, né, dessa mudança, né? Ela que no começo estava sendo chamada aí como uma sucessora de Margaret Thatcher, e a gente trouxe aqui essa discussão, foi mais comparada, inclusive, com Cristina Kirchner e Dilma Rousseff do que Thatcher em relação às medidas de congelamento de preços, mas você fez uma comparação, as duas são de direita, e você falou que acredita que Meloni não deve fazer igual a Liz Truss, esse congelamento de preços. Na sua opinião, isso é bom, é ruim? Quem que está no melhor caminho? Eu penso que as decisões, as políticas tomadas pelo governo de Liz Truss, logo durante a primeira semana depois de tomar posse, foram absolutamente desastrosas. Eu penso que adotar uma política de estímulo fiscal ao nível que ela adotou, em que cortou, por exemplo, o imposto para as pessoas que ganham mais de 150 mil libras por ano. Eu não sei exatamente quanto é que isto é em reais, mas é um valor bastante alto. Eu posso-vos dar um exemplo. Com a política fiscal anunciada por Liz Truss,
Uma pessoa que ganha um salário médio em Inglaterra irá pagar talvez menos 500 libras por ano de imposto. Enquanto, por exemplo, sei lá, um futebolista famoso, como por exemplo Cristiano Ronaldo, que ganha 20 milhões de libras por ano, irá poupar quase 1,5 milhões em impostos. Ou seja, é uma política que claramente beneficia os ricos desnecessariamente. Por outro lado, políticas de estímulo incríveis, em que vai gastar mais de 100 bilhões, em inglês billions, 100 bilhões de libras, nesta política de estímulos que vai ajudar as famílias a suportar o aumento do custo da energia, mas também outro tipo de estímulos. Tudo isto, ao mesmo tempo em que se baixam os impostos, não faz nenhum sentido. Quando o déficit do país já é grande, quando a balança comercial de transações face ao exterior é muito negativa, tudo isto gera o pânico nos mercados. Portanto, Liz Truss equivocou-se muito. Agora, Giorgia Meloni, penso que ela será, de certa forma, mais sensata do que Liz Truss, mas mesmo que não o fosse, depois de ver o que aconteceu ao Reino Unido, de certeza que ela não quererá repetir essa dose à Itália. Eu penso que seria muito mau para a Itália se Giorgia Meloni entrasse por este caminho de políticas populistas, de baixar impostos e oferecer dinheiro às famílias. Seria muito mau para a Itália. Os juros da dívida italiana já estão altíssimos, eles iriam disparar ainda mais, seria o pânico no mercado, toda a gente a vender as obrigações italianas, os juros a dispararem, a Itália entraria certamente em cumprimento. É que não nos podemos esquecer que a Inglaterra tem muita dívida também, mas ela é detida sobretudo por ingleses e a dívida denominada em libras, e o Banco Central inglês não está dentro de um conglomerado como, por exemplo, o euro em que está a Itália. Por isso, para a Itália seria uma situação muito mais catastrófica. Assim, eu não acredito que a Giorgia Meloni vai seguir por esse caminho. Eu penso que ela vai adotar políticas mais sensatas, vai procurar, por exemplo, nomear um ministro das Finanças que seja uma figura consensual e vai, esperamos que assim seja, seguir um caminho mais razoável. Ricardo, um outro ponto, né? Falando agora de Giorgia Meloni, que me fez aqui refletir uma outra questão. Ela, numa das políticas dela ali, ela deixa muito claro que ela quer impedir o fluxo migratório ali, exatamente, né? Vindo para a Itália, que atravessem ali o Mediterrâneo, né? Isso é uma das políticas dela exatamente para tentar realmente restabelecer a economia da Itália. E quando a gente fala em relação a políticas imigratórias, uma outra questão que a gente tem visto, né, no cenário nas últimas semanas, principalmente, desde que Vladimir Putin acabou trazendo aquela convocação, né, dos reservistas lá na Rússia. Ele não decretou uma lei marcial, mas a gente viu que muitos civis que têm ali idade para lutar na guerra estão deixando a Rússia e indo para outros países da Europa. A princípio, indo mais para a Finlândia e Geórgia. A Finlândia faz parte do bloco, a Geórgia não. Mas aí, pegando já carona na questão, né, da política imigratória da Meloni, que tem uma preocupação nessa questão da imigração, esse fato especificamente dos russos que estão saindo, né, ali preocupados numa possível lei marcial, isso pode impactar a economia, né, a inflação desses países para o qual está tendo, né, recebendo esses russos, Finlândia principalmente, que faz parte aí do bloco, maior demanda, maior inflação. Como que vocês estão olhando, né, exatamente para essa questão? Sim, eu penso que o fluxo de homens russos que têm abandonado o país está neste momento mais ou menos à volta dos 250 mil. A maioria destes entrou na Geórgia, como você disse, mas também no Cazaquistão e noutras antigas repúblicas soviéticas que fazem fronteira com a Rússia. Houve um número também elevado de pessoas que entrou ou está a tentar entrar na Finlândia, que tem uma fronteira com a Rússia ali na zona de São Petersburgo. Eu penso que o número que está a tentar entrar na Finlândia é menos significativo do que o que está a entrar nas zonas mais a leste e na fronteira com o Cazaquistão, por exemplo, ou com a Geórgia.
tudo vai depender da dimensão e do número de pessoas que tentam entrar. Se forem realmente centenas de milhares a tentar entrar num país como a Finlândia, isso teria um impacto grande, mas penso que dentro do contexto europeu, que é verdade, é um contexto em que a inflação é um grande problema, não nos podemos esquecer, no entanto, que dentro da zona euro temos várias centenas de milhões de pessoas, ou seja, eu não quero aqui arriscar o número, mas acho que são 350 milhões dentro da zona euro. Por isso a entrada de mais 100 mil ou 200 mil seria significativa, mas não tão impactante a ponto de se tornar um fator decisivo neste problema da inflação. E nesse cenário de cautela, Ricardo, a gente ouve muito falar em capitulação, né? Que é quando o investidor entra num clima de pessimismo tão grande ali que acaba vendendo até mesmo as posições que acredita por medo do movimento do mercado. Você acha que estamos perto de uma capitulação? O cenário econômico recessivo pode provocar esse movimento? Olha, eu acho que estamos aqui num momento um pouco desequilibrado nos mercados. Se o pânico se instalar, poderemos assistir aqui a uma correção ainda mais significativa do que aquela que temos assistido nos últimos meses. Vamos esperar que isso não seja o caso, mas a verdade é que no cenário atual os fatores negativos, os fatores que desequilibram o mercado e que poderão levar a uma situação de pânico vão-se acumulando. Vamos esperar que não seja esse o caso, mas eu não descartaria completamente. Na verdade, né, o Ricardo, vou falar que não é orientação, mas qual que seria ali, de repente, né, a tua visão aí, como que os investidores, né, devem agir diante desses desafios, igual você comentou aí agora pontualmente sobre esse tipo de movimento do mercado, né, mas como que fica, né, exatamente, né, a insegurança para esses investidores diante de tantos cenários desafiadores aí para a Europa como um todo? Sim, estes cenários desafiadores, como você disse, são cenários que geram volatilidade nos mercados financeiros. A volatilidade tem um lado negativo, é verdade, mas também tem um lado positivo, porque representa oportunidades, ou seja, sem movimento no mercado não existem oportunidades para investir. Por isso eu penso que os investidores terão que ser cautelosos, fazer uma boa gestão de risco, e ter um bom controle emocional. Penso que isso é fundamental neste momento que vivemos, o controle emocional, aguentar as posições, não entrar em pânico. Poderá ser um pouco mais problemático para aqueles que estão alavancados, por exemplo, mas eu recomendaria este controle emocional, a gestão do risco e, sobretudo, a gestão do dinheiro, ou seja, não investir neste momento dinheiro que seja necessário para outras coisas, ou seja, investir apenas aquele dinheiro que é o dinheiro destinado a investimentos, que não é fundamental para suprir outras necessidades do dia-a-dia. Ricardo, em relação a essas oportunidades, né, que você citou, a gente, né, já está vendo e vai ver mais ainda um movimento ali de indústrias da Europa mudando até para outros países por conta da falta de gás, né? Muitas indústrias já estão enfrentando dificuldades ali por conta de gás. Na sua opinião, o Brasil pode ser uma oportunidade no meio de toda essa crise? Outros países podem abrigar e podem ser oportunidades, já que essas indústrias aí da Europa vão ter que fazer alguma, né, mudança por conta dessa falta de gás? Olha, eu penso que sim, se o problema da crise energética se tornar um problema sistémico, ou seja, se for mais prolongado no tempo, eu penso que sim, eu penso que a indústria europeia não terá outra opção senão começar a deslocalizar a sua produção, passando, por exemplo, da Alemanha para sítios onde a crise energética se faz sentir menos. Eu penso que o Brasil, porque não, poderia ser uma opção em certos casos. Também na Ásia, países como o Vietnã, a Indonésia, a própria Índia, são países que também poderão oferecer um nível de segurança energética mais alto do que neste momento temos na Europa e logo representarem opções válidas para a deslocalização da cadeia produtiva, sim, sem dúvida. Inclusive,
verdade. Ô, Ricardo, você falou agora há pouco, né? Exatamente, os investidores gostam da volatilidade, quem sabe aproveitar as oportunidades melhor do que mercado de lado, como muitos dizem, né? Exatamente para conseguir aproveitar as oportunidades. Pegando carona nessa questão que você trouxe aí de oportunidades, esta semana a gente viu aí uma desvalorização da Libra. Já houve até uma recuperação, mas, né, a pergunta que ficou ali naquele momento, né, dessa queda, nessa queda aí da Libra esterlina, quando ela chegou na mínima histórica ali em relação ao dólar, quando acontece esse tipo, né, de queda, tanto da Libra, o euro também, que recentemente teve uma queda, é um bom momento realmente para se comprar a moeda em queda, né, tanto a Libra ou quando o euro bate a sua mínima. Qual que é a orientação aí para o investidor, né, que você fala, que você traz aí exatamente quando a gente fala dessas quedas pontuais das moedas em decorrência de algumas medidas econômicas? É verdade, Paula. Na segunda-feira, a Libra atingiu o mínimo histórico em relação ao dólar. Eu penso que essa não teria sido uma boa oportunidade para aqueles investidores que estivessem longos na Libra, mas penso que foi uma excelente notícia para aqueles que estavam curtos, ou seja, que estavam a apostar contra a Libra. Aliás, neste momento existe no Reino Unido uma controvérsia muito grande, porque alguns amigos de Kwasi Kwarteng, o ministro das Finanças inglês, o secretário do Treasury, ou seja, o equivalente ao ministro das Finanças, que está por trás destes anúncios algo radicais que provocaram a queda da Libra. Alguns amigos dele que têm fundos de investimento parece que ganharam muito dinheiro com esta queda da Libra. Este episódio à parte, isto serve para ilustrar que quando o mercado está em queda, pode ser uma oportunidade para o investidor também, mas é uma oportunidade para entrar curto, ou seja, para entrar a vender. Neste caso, seria uma boa oportunidade para ter apostado no dólar, para o dólar subir em relação à Libra, ou no euro, porque o euro também subiu em relação à Libra. O mercado dá-nos sempre duas opções. Podemos apostar a favor ou apostar contra. A questão é seguir a opção certa no momento certo e apostar a favor da Libra para quem tivesse feito na sexta-feira, depois do que aconteceu na segunda, apostar contra a Libra, aliás, perdão, teria sido uma excelente oportunidade para realizar mais-valias. Tá certo. Ricardo Evangelista, sempre um prazer poder falar contigo aqui na BMC News. Estamos sempre de portas abertas, você, todo o time aí da Active Trades. Muito obrigada. Foi um prazer, Paula. Muito obrigado. Até breve.